Pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Meu nome é Rogério, estamos no episódio 11? 11. 11, me perdi na conta. Por acaso eu sei que é 11, porque o 12 eu botei hoje no grupo. Então estamos no episódio 11 e hoje a gente vai falar sobre um assunto assim em alta na internet, que é sobre inteligência emocional. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Aline Kilson, sou consultora empresarial, mentora de empresários que querem lucrar sem surtar. Não surte. A voz querendo surtar aqui. E hoje temos uma convidada muito especial, um assunto que eu amo, que é inteligência emocional. Nós estamos com a Master Coach Jaque Assal. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada. Pode se apresentar. Sou Jaque Assal, como você falou. Trabalho com inteligência emocional. Eu sou mentora e potencializo as habilidades das pessoas e elimino os seus bloqueios e limitações, como nós vamos falar aqui hoje, né? Sobre eliminar os bloqueios e limitações que impedem as pessoas de crescer nas 11 áreas da vida, que são uma nossa vida sistêmica. Maravilhoso. Isso aí, muito bom. 11 áreas. Vai dar tempo de falar disso tudo hoje? Hoje é o gatilho para você. Sim. Já tá plantando a sementinha. É muita área, hein? 11, né? Eu não conheço nenhuma. Agora, também não. Vamos conhecer algumas hoje. Algumas. É um tema extremamente relevante, Sim. né? A gente pode usar na nossa vida pessoal como na nossa carreira profissional e também aos empresários, porque Sim. Uma vez que a gente consegue eliminar essas barreiras todas aí que são colocadas, a empresa pode performar mais, entregar mais, vender mais, que é um tema central da nosso podcast hoje. Exatamente. Bem, mais uma vez quero agradecer a presença de todos, presença aqui na bancada também. Estamos hoje só no YouTube. Bom lembrar, hoje a gente está só no YouTube, no LinkedIn a gente teve um problema técnico, não conseguimos conectar. Não, eles, né? Eles não conseguiram, na verdade, né? É o LinkedIn que deu problema. O LinkedIn que deu problema, exatamente. Então, para provar que o LinkedIn deu problema, nós estamos no YouTube. Pronto. E não estamos no LinkedIn porque o LinkedIn deu problema. Exatamente. O problema é deles. Exato. Vamos para outro. Vambora. E também eu estou aqui online, na live aqui no meu TikTok. Meu TikTok não tem só tem besteira, gente. Mas aos pouquinhos, quem sabe, se for legal... Vai purificando seu TikTok. Exatamente, vou purificando o TikTok. Quem sabe, né? Bem, antes de mais nada, vamos começar com a nossa frase, né? Na vida não existe o tempo certo para todas as coisas. Em vez de focar nisso, entenda que a realidade nos dá apenas o tempo e cabe a nós escolher o que fazer com ele. Tá vendo? Você tá muito filósofo. Mas nada criado, tudo copiado. Então, sobre a semana passada, o tópico mais importante da semana passada foi a super quarta, né? Para quem não conhece, esse termo foi vinculado lá nos Faria Limas. E a super quarta nada mais é que uma vez a cada mais ou menos 45 dias, todos os grandes bancos centrais do mundo se reúnem para definir as suas taxas de juros, as políticas monetárias. E aí por isso se cunhou esse termo super quarta, porque é Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e todo mundo. E aí no Brasil, né, os juros brasileiros voltaram a subir. Na semana passada, o Banco Central decidiu elevar a taxa Selic de 10,5% para 10,75%. E a julgar pelo comunicado da autoridade brasileira, esse foi apenas o começo de um novo ciclo. Essa decisão, como a gente já satisfez na quarta-feira, dia 18, significa o seguinte: em 4 meses, os juros brasileiros trocaram de sinal. Antes estavam em queda e agora voltaram a subir. Aumentado. A gente já vem especulando isso há algum tempo aqui, né, no nosso podcast, sobre as mudanças da política monetária, as mudanças também na questão do governo com relação aos seus déficits fiscal, o equilíbrio das contas públicas e que provavelmente afetaria a inflação. E uma vez que afeta a inflação, o Banco Central logo liga o sinal de alerta para poder segurar a inflação no país. Então, na semana passada, o Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, decidiu aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual, o que foi para 10,75. Aí vamos desmiuçar tudo isso aí que aconteceu, né? A decisão foi unânime
Isso também é um ponto muito importante, porque aquela confusão que estava tendo lá dentro entre situação e oposição já não é mais, já está unânime dentro do Banco Central e foi incisivo nos argumentos para o aperto de juros. O Copom justificou a necessidade de alta da Selic diante da resiliência na atividade econômica. A gente falou sobre isso semana passada. Sim. O Brasil está crescendo, mas não está crescendo de acordo... A produtividade não está acompanhando. Não está acompanhando. Ele está crescendo porque os gastos do governo não estão aumentando. E aí, uma hora isso acaba e não só acaba aqui, como aumenta... A bolha estoura uma hora, né? E como não tem produção, os custos, o preço fica mais alto, né? Sim. Como a demanda aumenta, o preço aumenta. E é o que faz aumentar a inflação. Pressões no mercado de trabalho, o hiato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas. Em miúdos, a autoridade monetária brasileira está expondo uma maior preocupação com o fato de que a economia brasileira está crescendo além da capacidade, como a gente falou na semana passada. E esse superaquecimento, entre aspas, da economia indica que os preços ficarão mais elevados nos próximos anos. Então, o aumento da Selic seria, portanto, um remédio necessário para colocar a inflação sob controle. Vocês lembram que é um remédio paliativo. Eu já expliquei isso para vocês aqui. Alguém lembra da minha explicação? Sim, o remédio ele só combate a consequência, não combate a causa, né? Isso. E qual seria a melhor causa? Alguém lembra da minha explicação? Lembra, aumentar o desemprego. Pô, tá fazendo dever de casa. Tirei 10, né? Tirou 10, muito bem, Rogério. Na verdade, ninguém quer tocar nesse assunto, né? Seria uma medida nem um pouco populacionista, e nosso governo é um governo populacionista, assim como a maioria dos governos são. Então, seria aumentar o desemprego, o que, por exemplo, está acontecendo nos Estados Unidos, e por isso está baixando a taxa de juros, que a gente vai falar logo em seguida. Então, ao falar em hiato do produto positivo, que foi falado no comunicado do Copom, o Banco Central quer dizer que o ritmo atual de expansão da economia está além do que o país consegue crescer sem gerar inflação. Ou seja, a demanda está acima da capacidade da oferta de serviços, indústria e agropecuária. Quando isso ocorre, a tendência é que os preços de produtos e serviços também subam um passo mais acelerado. O comunicado da última reunião do Copom mostrou que a projeção da inflação do Banco Central para o início de 2026 passou de 3,4% para 3,5%. É uma preocupação porque essa projeção tem cada vez mais se afastado da meta, que é de 3%, que é perseguida pela autoridade monetária. A principal razão para a piora das projeções de inflação do Copom foi a reavaliação do Banco Central do hiato produtivo positivo, que indica uma economia muito aquecida. Juros mais altos também colaborariam para uma queda das projeções da inflação em março de 2026. Mas é claro que o fator de superaquecimento da economia se sobrepôs a fatores que puxaram as projeções para baixo. A gente vai ver que ele vai falar aqui na frente, por exemplo, algumas coisas caíram no preço. Só que essa questão do superaquecimento está pesando mais na decisão do Copom. Embora fosse inesperada até pouco tempo atrás, a mudança do rumo da política monetária, isso que a gente vem falando aqui é que vinha uma descendente, e tudo se esperava que a gente chegaria no final do ano cerca de 9 e pouquinho a taxa básica de juros. E, de repente, deu uma guinada para cima, né? Provavelmente não é o que vai acontecer, vai continuar subindo, né? Vai continuar subindo. E se explica pela necessidade de desaquecer a economia e, assim, buscar a queda da inflação. Então, a decisão do Banco Central de aumentar os juros condiz com a pior das expectativas do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a prévia da inflação oficial. Por outro lado, uma política monetária de troca de sinal em tão pouco tempo pode tornar mais desafiador o controle dos preços no futuro e dificultar a tomada de decisões por parte dos empresários, empresas e consumidores que têm a previsibilidade como um fator fundamental. Então, assim, é importante para todos, não só quem está no mercado interno, como no mercado externo, ter uma certa previsibilidade do que pode acontecer em determinado país, seja para investir, seja para tirar dinheiro e colocar, né? Sim. Então, só para fazer uma analogia, basta pensar que ao manobrar os juros é como se o Banco Central estivesse no comando de um transatlântico. Imagina aqueles navios gigantescos, né? O Titanic da vida. Maior ainda. O Titanic hoje em dia, comparado aos navios que a gente tem, minúsculo, é quase uma lancha. Assim como leva tempo para um grande navio se mover,
leva também tempo que as decisões tenham o efeito esperado sobre a economia. Então, assim, o aumento da taxa básica de juros na semana passada, na quarta-feira, o mercado sente, de fato, daqui a uns 6 meses. Né? É mais ou menos isso, de 3 a 6 meses. E, consequentemente, se fosse o contrário. Mudar de direção com frequência pode gerar incerteza e diminuir a eficácia da política monetária, a eficácia do remédio contra a inflação. Tudo indica que o Copom vai continuar seguindo com essa taxa, com esse aumento da Selic. Muitos especialistas colocaram que o próximo aumento pode ser em torno de 0,5 pontos percentuais. E eu já não acredito, eu acho que ele ia ficar no 0,25, porque, de fato, tem um aquecimento da economia, a inflação está sob controle, mas sob controle alta, e assim, não é nenhuma coisa absurda. Então, um absurdo seria 0,5 para conter algo absurdo. Eu não vejo dessa forma ainda. Certo. Tá? Bem, também, né, tudo na quarta-feira, saiu a inflação do consumidor, o CPI do Reino Unido. O índice de preço do consumidor subiu 0,3% em agosto no Reino Unido, depois de uma queda no mês anterior de 12 meses, a inflação acumulada lá está em 2,2%. A boa notícia é que a composição do índice mostra desaceleração do preço de serviços, que costuma ser mais persistente e tem um peso maior. Lembrando que o peso dos serviços é o grande desafio de todos os países no mundo, praticamente. E nos Estados Unidos, finalmente aconteceu o corte de juros, como a gente já vinha prevendo aqui no nosso podcast. Sim, a gente já tinha falado isso antes. O tão esperado corte de juros chegou nos Estados Unidos. O Federal Reserve, Banco Central Americano, reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, o que foi bem robusto, né? Ou seja, lá ficou no intervalo então entre 4,75% e 5%. Essa foi a primeira redução dos juros americanos desde 2020. A decisão marca o fim do maior ciclo de aperto monetário dos últimos 20 anos. E aí, diferente do Brasil, né, o Fed, que é o Federal Reserve, reiterou sua confiança de que a inflação atingirá a meta de 2%. Diferente do Brasil, que está acima da meta, né? Está acima da meta, estourando o teto da meta, no longo prazo. E disse esperar um leve aumento do desemprego. Aí, ó. Lembra que eu falo a questão do desemprego? Uma vez que existe um leve aumento do desemprego... Você desacelera a economia, né? Desacelera a economia, consequentemente, a inflação tende a ficar mais controlada, porque tem menos gente consumindo. Sim. Nesse contexto de esfriamento do mercado de trabalho e da inflação, a autoridade americana aposta em mais cortes entre 24, 25 e 26, tá bom? E isso tem... A flexibilização monetária dos Estados Unidos tem efeitos no mundo todo, principalmente no Brasil, porque tem... Imagina, lá nos Estados Unidos, eles pagam cerca de 4% pela sua taxa básica de juros. Então, descontando a inflação que gira em torno de 2%, a gente está falando de um juros real de 2,5%. Ou seja, investindo um ano nos Estados Unidos, você vai ter um retorno de 2,5%. No Brasil, descontado agora em 10,75%, descontado em cerca de 4%, vamos arredondar tudo aí, a gente está falando de uma taxa real de 6% ao ano. Ou seja, 3 vezes mais que os Estados Unidos. E aí, em busca dessa supervalorização do seu dinheiro, que as empresas, o que o mercado tem, né, empresas, fundos de investimento tende a fazer? Tirar o dinheiro de um lugar e botar em outro. Por isso, uma vez que tira dólar de um lugar, o dólar desvaloriza. Uma vez que você coloca muito dólar no mercado, a moeda local valoriza. Não então, pode acontecer de investidores estrangeiros colocar dinheiro no Brasil. Colocar dinheiro no Brasil em busca dessa alta rentabilidade, que a gente tem o maior juros da estratosfera, talvez do universo, né? O menor fluxo de entrada de recursos dos Estados Unidos reduz a demanda por dólares no mercado global e, por consequência, a cotação da moeda americana tende a cair. Sim. Também saiu a decisão do Reino Unido no dia 19 e no Reino Unido deu uma pausa no corte de juros. A palavra lá é cautela do momento. Depois de iniciar um ciclo de corte em agosto, na semana passada, o Banco da Inglaterra decidiu manter a taxa em 5% ao ano. Viu que a gente fala de 5% na Inglaterra, 4,5% nos Estados Unidos, Brasil 10%. É o dobro. Segundo o comunicado do Banco da Inglaterra, os juros devem permanecer em nível restritivo até que a autoridade ganhe confiança de que a inflação voltará à meta de 2%. Na Inglaterra tem muita confusão, porque é um país muito...
antigo, né? Sim, tudo lá eles são mais rígidos, são mais rigorosos. Mais complexo, tem menos mão de obra. Então, a gente viu até alguns anos atrás uma dificuldade de serviços básicos. Não tinha gente para atender, para vender coisas na lojinha de conveniência. E, além disso, lá tem muita questão de greve, né? Então, eles entram em greve com qualquer coisa. Bem, agora começamos nossos highlights, né? Exato, agora tem uma notícia começar. de Brasil em que você estava doido para falar. Tava doido para falar, deixa eu falar. Então, o Tigrinho, ele tem tirado muitos brasileiros que estudam da sala de aula. Né? Na verdade, o Tiguinho é o famoso, né? Mas na verdade são tem as outros, bets, né? as bets no geral que está fazendo isso aí. O Tigrinho faz mais sucesso, né? Então, as faculdades, elas têm uma nova concorrência agora, né? A cada 10 pessoas interessadas em começar um curso de graduação, pelo menos agora, em 2024, pelo menos 3 delas desistem porque estão gastando demais com jogos e apostas online. Incrível, né? São mais de 1.400.000 possíveis estudantes que deixam aí de pisar numa sala de aula por causa das bets. Naturalmente, isso tem preocupado, né? As faculdades particulares que encomendaram uma pesquisa sobre o assunto que confirmou a preocupação. E os resultados? Então, olhando assim, no outro contexto, né, sobre os resultados, olhando para fora, quanto menor a renda familiar, maior a chance dos jovens estarem apostando em vez de investindo na educação. Em famílias com renda de até R$1.000 por pessoa, 41% trocaram os estudos pelas bets. Ou seja, 41%. Gente, esse negócio é uma desgraça, na minha opinião. É difícil para um trabalhador, às vezes, que ganha um salário mínimo, igual eu ouvi de uma pessoa essa semana, né? De uma das empresas que eu dou consultoria. Ela falou: Aline, um belo domingo eu estava chegando para trabalhar e eu ganhei R$900. É complicado, é muito complicado essa promessa de ganhos fáceis. Nada isso na vida vem fácil, né? Exatamente. E assim, o curioso, Aline, é que isso afeta mais quem mais precisa. Com Porque, certeza. segundo o IBGE, os trabalhadores sem diploma ganham uma média de R$2.000, R$2.400 por mês. Enquanto aqueles com nível superior recebem cerca de R$7.000, ou seja, 3 vezes mais. E justamente isso afeta quem menos recebe. A gente está falando aí de um odd, né? Falando como bet, de 3.000. Para 1 para 3. Então, em vez do cara investir. Olha só, se você for apostar em qualquer jogo, se estiver pagando 3, é um super. Super número. Ou seja, a possibilidade de ganho é muito pequena, né? Porém, o retorno é muito grande, é 1 para 3. É engraçado, né? Basta você pensar: se eu quero ganhar 3 vezes mais, então eu vou ter um diploma porque eu vou ganhar 3 vezes mais. Né? Exatamente. É isso que o resultado mostra. Enquanto o cara ganha cerca de R$2.400 por mês, quem não tem diploma, a partir do momento que você tem diploma, você pode ganhar a 3 média vezes é mais. R$7.000. Exatamente. Agora, o Brasil vai virar um país de apostadores, né? Já é, né? Já é. A grande consequência disso daí é justamente pela falta de inteligência emocional. A pessoa, como você falou, ganhou R$900. E aí a tendência é que ela aumente as apostas. Ela comece a ser mais autoconfiante. E é onde começa a perder muito dinheiro. Ou seja, a autoconfiança é o inverso da inteligência emocional, podemos dizer, nesse caso aí, né? Apostas, sim. Interessante. E o impacto das bets também chega em outros setores, não é só nas faculdades, não. O próprio Banco Central disse que o aumento da renda no Brasil não está refletindo no aumento do consumo e que isso pode estar relacionado exatamente ao gasto com as apostas. Né? No ano passado, os brasileiros apostaram aí 120 bilhões ao todo, fazendo o mercado de apostas chegar a 1% do PIB. 1%. Tem muitos negócios na economia que não tem 1% do PIB. Não tem, cara. Bem, a partir do ano que vem, né, trarão novas regras em vigor, como, por exemplo, o limite de gasto e o uso de reconhecimento facial para cadastrar os jogadores. É o mínimo, né? Vamos ver, né? Mas eu acho que isso vai ser, ao menos que você troque. Quarta-feira agora, né? Quarta-feira, uma noticiazinha de tecnologia, né? Deixa eu até achar ela aqui, peraí. Essa notícia aí vai mexer com muitos casais. E Dá para saber, Aline, se um casal tem um futuro só pelo tom de voz? Dá para saber. Cientistas têm pesquisado
E realmente as pesquisas apontam que pelo tom de voz, que a gente falou, né, da linguagem não verbal, eles já conseguem detectar se esse casal tem futuro ou não tem futuro. E o que é legal, né? As tecnologias, elas estão sendo usadas para conhecer o consumidor. No fundo, o nosso sistema, ele quer vender mais, lucrar mais com isso, né? Então, essa mesma tecnologia está sendo estudada para entender o tom de voz, as correlações emocionais do cliente, para que se encontre o viés do tom que vai causar emoções. Porque, na verdade, a gente não lembra, né, do que aconteceu com a gente, do que foi dito. A gente se recorda a partir das emoções que a gente viveu diante daquela experiência ali de compra, né, daquela experiência com um produto. Então, essa tecnologia está encontrando tons de voz adequados no atendimento, nas campanhas de marketing, para que realmente emocione os clientes, né? Para que realmente crie-se uma conexão profunda e faça esses clientes comprarem mais. Essa foi uma das notícias aí da quarta-feira. Acrescentando nisso aí, por favor. A grande parte dos fechamentos em venda vem justamente das emoções. Encantamento, né? A venda, ela quando você compra, é totalmente emocional. Você não compra pelo seu racional. Sim. Você procura o produto pelo seu racional. Vocês mulheres, então, quando estão com problema, vai lá só negócio. Você procura. Isso aí já. Não posso falar muito não, porque eu sou muito emocional para comprar. Mas você só fecha uma venda pelas emoções. Pela emoção. Eu dou treinamento de vendas e eu dou um exemplo que você, sair de casa, tô precisando da calça jeans. Aí entrei na loja, experimentei, R$200. Eu falei, muito caro, vou dar mais uma volta. Passo na vitrine da Apple, vejo o lançamento. Aquele iPhone sorri pra mim. Palpitou. E aí, quando eu vi, já tava passando cartão. Porque não é sobre o que a gente precisa. É sobre o que a gente deseja, né? Vem do desejo, das conexões emocionais. Pode falar. Pode terminar, ali. Não, já terminei. Então, tem até alguns negócios que se baseiam nisso, né? Sobre a emoção. Um exemplo é picolé, por exemplo. Coisinhas de picolé. Geralmente é colocado do lado de uma farmácia, por exemplo. Porque você não para sair de um carro para comprar um picolé. Exatamente. Você sai da farmácia, você vai à farmácia por necessidade. Exatamente. E você compra um picolé por impulso. É isso então aí. você sai da farmácia e vê um picolé. E aqui, deixa eu dar uns picolé desse chocolate. Porque realmente, né, não faz muito sentido vender picolé em farmácia, né? Não, do lado da farmácia ou dentro da farmácia. Não. Você bota o negócio. Tem dentro. Você tem que. Quando você imagina colocar um negócio em algum lugar, se é um negócio que é venda por impulso, você tem que botar do lado de um negócio que é venda por necessidade. Por que você acha que nos mercados colocam nos caixas, onde você está passando suas compras, doces, chocolate, que você está com criança, né? Você entra triste na farmácia porque você vai comprar remédio, está doente, aí você olha o picolé e fala assim, nossa, isso aqui vai me deixar mais feliz. Mas é isso mesmo, geralmente a farmácia passa com algo por necessidade. E aí, tudo que você tiver um negócio que você tiver por impulso é colocado próximo desses lugares. Obviamente por essa característica do negócio. Eu caio em todas. O chocolate, por exemplo, perto das gôndolas perto do caixa é isso mesmo. Você vai passar, tanto é que você tem que passar por um corredor para chegar até o caixa. Né? Então esse corredor é cheio de coisas para comprar por impulso. Algumas coisas são, por exemplo, o público é criança, você bota na vista da criança. Produtos que você quer vender, tem marcas que pagam pelo local que vai ser colocada a marca dela. Isso aí. E isso a gente está falando nas vendas dentro de uma loja de varejo. Mas isso vale até para negócios, como eu estava falando. Sim. Você coloca um negócio de impulso do lado de um negócio de necessidade. Visual merchandising, né? O bom que ajuda as crianças, né? Porque tá os doces ali no caixa, não tem como a mãe falar, na volta a gente compra. Você já está indo embora. Mas eu não sei quais as crianças lá em casa, sou eu e meu marido.
marido. É que a gente que fica pegando os docinhos. E aí, na quarta-feira também, o Thales Gomes, que era o CEO da G4 Educação, né? Uma das maiores redes de educação empresarial do Brasil. Posso fazer uma sugestão? Claro. Vamos deixar essa notícia quente aí, porque a gente vai debater sobre isso. Pode Se for deixar. mais final de semana, vamos pegar isso aí. Perfeito. Você me chama aqui de novo, porque eu tô doida pra dar minha opinião. Igual o Rogério, tô doida pra dar essa ontem de noite, notícia. estava com a Paula já tinha ido dormir, aí eu fiquei vendo as notícias, né, no final do dia, isso era meia-noite e pouco quando eu vi isso aí pulverizando na rede. Então vamos falar de notícias pra gente falar sobre a fofoca. Tá. Quinta-feira ficou meio morna, né? Por conta da super quarta, né? Por causa da super quarta, acabou ficando meio morninha. Mas agora um fato mais curioso, né? Aí acabei botando uma notícia curiosa pra gente falar, né? Vamos lá. Um dos maiores erros de Warren Buffett, como assim? O velhinho lá, às vezes erra. Se bem que não errou, não. Ganhou dinheiro, só que podia ter ganho mais. Certamente, né? A gente sabe que o Warren Buffett ele é considerado por muitos como o oráculo dos investimentos, o maior da história. Exato. Contudo, até ele cometeu erros graves, né? Em 1966, ele comprou 5% da Disney por $4 milhões. E em 96, ele recebeu outros 3,6%. Quando a casa do Mickey adquiriu a emissora Capital Cities ABC. Agora, o que ele fez com esses investimentos? Então, ele vendeu, né, os primeiros 5%, ele vendeu em 67%, um ano depois, obtendo um ganho de 50%. Uau! E os restantes 3,6% ele vendeu em 2001. E aí que vem o famoso C, né? Caso ele não, se ele tivesse até hoje com esses 8,6% na empresa, o percentual equivalia a um pouco mais de 14 bilhões de dólares. Teria ganhado mais dinheiro. Também vendeu precipitadamente, né? Acabou tendo que comprar o remedinho dele, teve que vender. Esqueceu da regra do longo prazo. Exatamente. E sexta-feira? Mas é saber quando que é longo e quando já tá fora, né? Exatamente. A questão é essa. Até aí teria que ter. Né? Ele nunca vendeu no momento errado. Exatamente. Então, na sexta-feira, o governo, a gente saiu uma notícia sobre a economia, né? O governo bateu o recorde de arrecadação enquanto o déficit continua à vista. Recorde atrás de recorde. Recorde de arrecadação, mas o déficit continua. Então, o brasileiro nunca pagou tanto imposto quanto agora, Aline. Você que adora pagar imposto. Gosta muito, né? Adoro, amo. Os cofres do governo federal tiveram um recorde de arrecadação, passando de 200 bilhões pela primeira vez da história do Brasil. As notícias que eu vou embora chorando pra casa. Na hora que acaba essas notícias da economia. 200 bilhões. 200 bilhões que o governo só arrecadou em agosto. Só em agosto. Só para o mês de agosto. Com impostos e outras contribuições, a União faturou 201,6 bilhões no mês passado. Esse resultado mostra um aumento real de 12% na comparação com o mesmo período de 2023. E lembrando que dezenas de propostas do Haddad não passaram pelo Congresso. Agora eu te pergunto, de onde que vem esse dinheiro, cara? Então, o recorde veio principalmente por conta das medidas que o governo foram aprovadas pelo Congresso. As poucas que foram aprovadas, imagina se fossem todas, no ano passado. E estão começando a fazer efeito agora, que são efeitos de longo prazo, né? Como, por exemplo, alguns dos projetos que passaram pelos parlamentares fizeram com que os impostos sobre os combustíveis voltassem e que a tributação dos fundos exclusivos fosse implementada. Essa tributação dos fundos exclusivos faz muito sentido, muitos países no mundo têm isso. Mas a questão dos combustíveis, isso aí afeta todos nós. Isso aí afetou todo mundo. Mas aí, fala um pouquinho, o cofre está ou não está engordando? O cofre vai engordando aí, né? Se a gente pegar tudo que o governo arrecadou do começo do ano até aqui, esse valor vai somar, pessoal, sentem e pasmem, 1,73 trilhão. O Vitor já está até tossindo aqui, já até espantado com o valor, o que também é um recorde histórico para esse período. Esses resultados aí deixam Lula e Haddad sorrindo, né? Vitor tossindo, já que a principal meta econômica do atual governo é terminar 2024 gastando o mesmo que arrecada. Duvido. Como os gastos aumentaram, eles querem recolher mais para compensar, né? No sábado eu acabei trazendo uma notícia do mundo, né? A gente precisa lidar. São muitas notícias sobre a guerra lá do Oriente Médio. Sim.
Mas eu esperei para juntar e consolidar toda essa daí, sobre o que aconteceu de sexta para sábado. E hoje, eu acabei de ler que teve mais um ataque, mataram mais de 500 pessoas. E por que isso é relevante, né? Hoje o Israel está focando no norte, ou seja, atacando o Líbano para pegar o Hezbollah. Então está saindo do Hamas para o Hezbollah. Exatamente. Acontece que nesse jogo de tabuleiro, o War, né, do mundo moderno, o Irã financia todos os demais, né? Todos eles, o Irã, Hezbollah e Hamas, têm afinidade entre eles. E quem tem o dinheiro é o Irã, que é o país, né, que tem o petróleo e tudo mais. Sim. E aí, uma vez que o Irã entra de fato, até porque ele teve pessoas mortas dentro do seu território, agora o conflito entra numa escalada muito superior. Com isso, a possibilidade de um cessar-fogo nos próximos meses está perto de zero. O consenso, e já é um consenso na ONU e na comunidade internacional, que a região está à beira de uma catástrofe. Olhando por fora, assim, né, Israel diz que os ataques contra a Hezbollah não têm a intenção de ampliar a guerra, mas sim de levar segurança aos seus moradores na fronteira. Mas por que isso é relevante para a gente? Enquanto isso, os Estados Unidos, que são os aliados dos israelenses, de Israel, tentam uma solução diplomática e não descartam o embargo contra a exportação de petróleo do Irã, chegando a 1,5 milhões de barris por dia, o que impactaria toda a cadeia global. E aí o que isso quer dizer, né? Aumento de preço do barril de petróleo. E aí vai disparar tudo. Dispara no mundo todo. Aí a gente está falando de preço dos combustíveis, consequentemente o preço do frete, consequentemente o preço dos produtos e novamente uma escalada de Agora aí vem uma questão interessante. Os Estados Unidos não vai comprar petróleo da Rússia, que a Rússia está lá em guerra com a Ucrânia e a Ucrânia é apoiada pelos Estados Unidos. Não vai comprar mais do Irã, porque se continuar com essa guerrinha com o Israel também é apoiado pelos Estados Unidos. De quem que os Estados Unidos pode comprar petróleo? Brasil? Eu acho. Os Estados Unidos é um grande produtor, né? Tem a Venezuela também. Não, Venezuela não vai não. Tá complicado para os Estados Unidos, né? Mas sempre vai ter uma nova fonte, mas o Brasil realmente é uma fonte, só que o Brasil, o maior negócio para o Brasil, na verdade, é o Oriente Médio por conta da leveza do petróleo. Sim, exatamente. E o nosso é muito pesado. E a gente, apesar de produzir muito petróleo, mais do que a nossa capacidade necessita, mas a gente não tem a capacidade de refinar, porque o nosso petróleo é muito pesado. O do pré-sal a gente até é melhorzinho, né? Mas a gente não tem capacidade, a gente não é autossuficiente em refino. Não. Então a gente pode até exportar para os Estados Unidos, pode ser um novo caminho, e deixar de fazer o blend, mas a gente vai ter que continuar importando combustível. Exato. O que vinha da Rússia, né? Na época do Bolsonaro. E por isso a gente conseguiu manter um preço equiparado aqui. Eu tinha deixado, Aline, para você falar sobre essa notícia que tem mais a ver com você aí, que é a nossa mentora e tudo mais, a parte humana da coisa. Mas eu coloquei essa notícia hoje porque achei bem interessante o teor dela, né? A Nike chamou o seu estagiário para se tornar o CEO da empresa. A história dele é bem interessante, mas vamos lá. Acredite se quiser, depois de ver suas ações despencarem 25% desde o início do ano, a Nike demitiu o CEO John e tirou um velho conhecido da aposentadoria para assumir o seu lugar. Sobre críticas de não promover inovação, e a pressão do CEO aumentou, pois no mesmo período a Adidas, principal concorrente, subiu 19%. A One Running vista como mais inovadora do setor, teve uma valorização de mais de 80% de suas ações. Uau! E aí o antigo CEO assumiu a empresa no início da pandemia, mais precisamente em janeiro, e fez a receita saltar de 37 bilhões para 51 bilhões de reais no ano passado. Neste ano, no entanto, a previsão é que a diminuição do crescimento e o mercado não perdoa. Já mandou o cara rodar, cortou a cabeça dele. Desde 1990, a empresa só teve 2 quedas em receita anual. Em 2009, por conta do colapso de Wall Street e da América, e 2020, o primeiro ano da pandemia. E quem assume? Elliott Hill, que começou como estagiário de vendas da empresa na década de 90 e só parou de crescer em 2020. Foi justamente quando ele sai, quando ele resolveu pendurar as chuteiras como diretor de marketplace da companhia. O salário previsto para ele, 27 milhões de dólares. Uau. Vai ser dividido entre ações da empresa
e também o dinheirinho entrando por todo mês ali. Isso é cerca de 2 milhões a menos que o antigo que foi demitido ganhava. Bem, uma mudança, mas com velhas lições. Várias empresas tradicionais recorreram a veteranos da casa para liderar e reverter os períodos de dificuldade. Starbucks, Apple, Disney, P&G são bons exemplos disso. E todos esses casos, todos os casos que mudaram o CEO, depois de 24 meses, as ações da companhia subiram consideravelmente, variando de mais de 40% até 143%. Isso é uma tendência que está acontecendo no mundo todo, né? A gente já falou aqui também no podcast que Disney, Apple, Meta, Microsoft começaram a tirar essa cultura woke, essa mudança de comportamento que estavam trazendo aí, que só trouxe prejuízo para as empresas, e estão recorrendo ao tradicional, o feijão com arroz, que sempre deu certo, e de fato continua dando certo. Então aquela cultura, tem um termo que se dá, né, para diversidade, não sei o que a gente falou outro dia. Sim. Todas essas empresas tiraram isso, aboliram isso e voltaram. O setor de diversidade dessas empresas tudo não existe mais. Não existe, simplesmente foi cortado, mandaram todo mundo embora e estão voltando com o que realmente deu certo no passado e de fato está dando certo hoje ainda. O Brasil é um país muito retrógrado, né? Vai acabar só daqui a 10 anos. Na verdade tem empresa começando hoje a fazer isso. Para acabar daqui a 10 anos. Você conhece bem essa empresa. E agora é a noticiazinha aí da Aline? Vamos ler agora? Olha, vamos falar agora? Teve alguém que pediu demissão, né? Nesse final de semana. Essa notícia ficou bem viral, né? Porque o Thales Gomes, que era o CEO, né, da G4 Educação, que é uma das principais empresas de educação empresarial no país, fez uma publicação infeliz. São as palavras usadas no dia errado, da forma errada, né? Você viu essa notícia, Jaque? Ele foi perguntado numa caixinha lá na sua rede se ele casaria com uma mulher CEO, se ele ficaria noivo de uma mulher CEO. E ele falou: Deus me livre uma mulher CEO. A verdade é que as mulheres, né, nesse cargo de CEO ocupam só 7% desses cargos de liderança nas grandes organizações, né? A gente pode enxergar o copo como meio cheio ou meio vazio. Sim. Porque elas não cresceram nesses cargos de liderança em grandes empresas. Porém, contudo, entretanto, o Brasil é o 7º país onde as mulheres são empreendedoras, né? Então, a gente tem aqui quase 50% das mulheres são donas do próprio negócio. Então, a gente não está falando de CEO, mas nós estamos falando da força do empreendedorismo feminino. Essa é uma tendência e não vai deixar de ser tendência, né? Porque as mulheres hoje assumem as contas de casa, muitas são arrimo de família, né? São as chefes realmente dessas famílias. Porém, a justificativa do Thales, na minha concepção, não está de toda errada. Quando ele fala das energias, né, feminina e masculina, que todos nós temos, você tem energia feminina e eu tenho energia masculina. E nos cargos de liderança, principalmente que lidam com muita pressão, a mulher, ela acaba desenvolvendo a energia masculina muito forte. E isso traz alguns prejuízos quando ela tem que ter a sua energia feminina com maior força, né? Então, ela tem que ser mulher. Exatamente, né? Se colocar na posição de mulher. Quando ela chega em casa e nos cuidados familiares, naquele momento onde ela precisa ser a mãe mais acolhedora, mais intuitiva, ela chega desconectada. E eu sempre falei isso, porque é um sofrimento da minha geração. Que fomos criadas com mães ainda num sistema muito patriarcal, né? Muito masculino, machista, e as mães falavam pra gente: não, você vai trabalhar, minha filha, pra você não depender de homem.
Isso é uma crença que rende assunto. Pois é. E a minha geração sofre com isso porque a gente realmente veio para o mercado de trabalho com muita força, com muita potência. A gente teve uma série de conquistas, só que a gente paga um preço por isso. Né? Então, quando o Thales faz essa colocação que para a mulher, né, que os cargos de CEO têm uma pressão muito grande e que a mulher fica muito masculinizada nesse papel, ele tem a razão dele. O problema é quando ele fala que a mulher deveria usar, então, a energia dela em maior potência, que é a energia feminina, para cuidar do lar e da casa. Então, ele, numa visão, na minha opinião, extremamente machista, define qual é o lugar onde a mulher deve estar. Né? Você falar que realmente ele entende que existe um sofrimento para a mulher ali num cargo de CEO, ok. Para mim, até aí era a opinião dele. Agora, quando ele fala, Deus me livre de casar com uma mulher CEO, o termo ali que ele usou foi muito infeliz. Aí ele começa a ficar pejorativo. Na verdade, ele quis fazer uma colocação. E foi o que você falou, ele fez o raciocínio é lógico e interessante, eu concordo em parte com ele, que a mulher tem que ter o lado feminino, né? O problema é que hoje as mulheres querem competir com o homem, e isso traz muito transtorno no casamento. Mulher é mulher, ela tem que ser feminina. Não acho que é só no casamento, traz um transtorno para a mulher em essência. Mas ele foi infeliz na forma como ele colocou. Só que eu não quis dizer ali, eu entendo também, por outro ponto, uma opinião pessoal. Né? Ele não queria casar com uma CEO. Porque acho que é até bíblico, né? Você pode me dizer melhor sobre isso. A mulher tem que atender primeiro o provedor e depois os filhos. O papel do provedor é do homem e da mulher, da casa e dos filhos. Até aí, depois os filhos. Vitor. Só que no caso, quando ele está com a mulher CEO, ele acaba virando a terceira opção dentro do lar, né? Isso que eu falei, Vitor. Até aí tudo bem, mas aí ele pega, né, e determina onde a mulher tem que estar. E a gente sabe que na prática... Só que ele falou da mulher dele, né? Ele falou da mulher dele. Ele falou da mulher dele. Então, só que... Começaram a doer todas as mulheres feministas do mundo. Só que ele faz parte do conselho, né, da Hope, que é uma marca principalmente, né, para o público feminino. Então ele começa a se colocar numa posição machista. A verdade é essa. A mulher, ela vai ficar aonde ela quiser. Inclusive a dele. Esse que é o problema. Não é ele quem determina onde a mulher dele vai ficar. Mas isso é um consenso. Quem ele vai escolher. E assim... Ele vai escolher uma mulher que não tem essa não é direito dele escolher também? Exatamente. A mulher que ele vai casar, que ele quer. Ele tem o direito de escolher. Então ele vai escolher... Ele deixou claro que ele vai escolher uma mulher que não com essas características. Exatamente. E aí a gente entra na trend, né, do cancelamento, da galerinha também. E aí, o que acontece? O cara que é fera, né, não há como a gente julgar os resultados dele como empresário, ele pede exoneração do cargo, inclusive do conselho, e se afasta da empresa. Mas isso que a gente estava falando... Ele tem uma empresa de educação empresarial, onde a princípio ele pode sim estar formando mulheres CEOs. Então foi infeliz na fala, ele se desculpou, ele reconheceu que a fala dele foi infeliz. Eu acho que de alguma forma a empresa perde, acabou que ela promoveu, né, a CFO, uma mulher, para o cargo de CEO da empresa. ou seja, na minha opinião, foi um jogo perde-perde. Perderam todos. A empresa perdeu, ele perdeu. E a mulher, assim, ela acabou sendo promovida por uma circunstância, né, que também não foi positiva. Então, se a empresa achou que ia lacrar, na minha opinião, também não lacrou. Foi todo mundo perdendo, né? Teve uma pergunta dessa uma vez pro Pablo Marçal, né? Ele estava com a mulher dele no palco. Aí perguntaram para ela como que é viver com um homem com tanta autoridade, formação de opinião assim, né? E ela deu um show, uma aula nesse sentido, porque ela fala da questão da submissão. Exatamente. Né? Que ela bíblico, fala, né? É bíblico. Exato.
Ela bota ali e dá uma aula para todo mundo que estava no local. Eu já recebi esse vídeo várias vezes. Muitas mulheres acham que submissão é você se colocar debaixo de. Não é colocar debaixo de, é você, você entender a missão do outro. Exatamente. O homem ele vem na posição de liderança e a mulher vem na parte emocional, dando suporte. Isso aí. Eu sempre disse uma coisa, né? Tem aquela frase, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Aí todo mundo fala, por que tem que estar atrás? Por que tem que estar atrás? E não entendem, na minha opinião, o verdadeiro sentido da frase. O homem só pode ser grande se existir uma grande mulher atrás dele. Sim. Exato. Não existe outra forma. Isso assim, é provado por números. Se você pegar os 5 homens mais ricos do mundo, todos eles são bem casados. E geralmente com a mesma mulher. O exemplo fora dessa curva aí seria o Jeff Bezos, que se separou há pouco tempo atrás, inclusive foi o divórcio mais caro da história, porque a mulher esteve com ele desde quando ele era fundo de quintal na garagem dele. E ele fez questão de pagar cada centavo que a mulher merecia, porque ele só se transformou no homem mais rico do mundo por causa da mulher. E tanto é que foi o divórcio mais caro da história da humanidade. E o interessante desse que o homem vem à frente, a mulher está atrás, porque o homem ele defende a sua mulher até a morte. Então ele é o defensor. O homem morre pela sua mulher. Exatamente. O contrário normalmente não acontece. Não é o que deve acontecer, né? Porque a mulher ela está na posição de proteger os filhos. Os filhos, de criar a vida. O homem está na posição de proteger a mulher. Isso protege aí. os filhos. Exatamente. Bom, vamos começar, né? E o que ficou pra gente acompanhar da semana que vem? Deixa pro final, vamos aproveitar logo a Jaque, aí se der tempo eu falo. Se não der tempo, amanhã eu só conto, na semana que vem eu só conto as notícias. Então bora. Vamos mudar um pouquinho então, pessoal. Então, tá dado aí os highlights, fizemos o nosso giro pelo mundo em um pouquinho mais de 30 minutos, mas valeu. Então agora nós vamos introduzir a nossa convidada, né? Jaque Assal. Eu sempre falei açaí, mas... Açaí é árabe, papai árabe. Então vamos lá, pode mandar bala aí. Falar um pouquinho sobre você, né? Sua formação, como que você chegou até onde você está agora. E qual a importância, né, Jaque, desse assunto, assim, qual é a relevância do assunto inteligência emocional para empresários, nas organizações? Fala um pouquinho pra gente, por favor. O que as pessoas precisam entender é que nós somos seres racionais e emocionais. Não tem como separar. Quem já ouviu aquela frase, saia de casa e deixe suas emoções lá? Gente, isso é um absurdo. Não tem como você sair e deixar suas emoções. Então, o que as pessoas precisam entender no mundo empresarial é que todos devem estar com suas emoções equilibradas. Ter conhecimento das suas emoções. Porque senão não tem como a pessoa estar bem na empresa e estar mal em casa e vice-versa. Ou ela estar bem em todos os lugares ou ela está mal em todos os lugares. E a consequência disso, quando ela está mal emocionalmente, ela desempenha um papel ruim em ambos os lugares, na vida pessoal e na vida profissional. A gente fala que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Exatamente. Por trás de um CPF, de um CNPJ forte, tem que ter um CPF forte, senão você não sustenta. Somos corpo, mente e espírito, né? Então tem que estar tudo em crescimento e evolução. Perfeito. Agora, quais são, na sua opinião, quais são as principais barreiras que impedem uma pessoa de ter inteligência emocional, assim, de evoluir, né? Como tendo uma inteligência emocional, uma emocional forte, vamos dizer assim, né? Nós crescemos vendo o papai e mamãe tendo atitudes em casa. E nós passamos a ter bloqueios de acordo com o que a gente vivenciou. E são esses bloqueios como rejeição, abandono, culpa, dificuldade de perdoar, falta de empatia, que vai causando com que a pessoa tenha uma baixíssima inteligência emocional. São essas pessoas explosivas, que brigam no trânsito, que matam o outro por assunto banal, né? Vem tudo da sua infância, do que você vivenciou. Então, você traz muitos bloqueios e limitações da inteligência emocional. E você tem que desenvolver isso depois de adulto. Você está falando que você reage, né? O bicho
eu sou um cachorro, por exemplo, e eu estou comendo a comida. Se você vier pegar, né, se eu me sentir ameaçado, eu vou reagir. E eu vou avançar em você. Sim. Só que o homem já deixou de ser bicho há algum tempo na evolução humana. A gente é outra espécie. A gente é Homo sapiens. Então a gente tem que entender que a inteligência emocional, ela traz elaboração para as reações. Eu não reajo, eu elaboro as minhas respostas. Então ter inteligência emocional é saber elaborar respostas diante da ameaça, diante da vontade de se esquivar, de fugir. A gente não vai reagir. Não é porque quando você marcou com sua namorada, né, sua esposa, namorado pela primeira vez, você não sentiu um frio na barriga, uma aflição. Aí, o que você vai fazer? Se você fosse um bicho, você fugiria. Mas não, você ficou, não ficou? Lógico. Então, isso é inteligência emocional. Boa analogia. Boa analogia. Quanto mais consciência plena você tem dos seus atos, mais inteligência emocional você tem. Isso aí. E é uma coisa que a gente pode conquistar, a gente já nasce. O que a gente pode fazer para melhorar e aperfeiçoar? Tudo depende da criação da pessoa. Por exemplo, Então está muito envolvido com o meio. Totalmente. Por exemplo, os filhos do Pablo Marçal. Eles já são treinados desde pequenininho a terem inteligência emocional. São treinados a terem empatia, amor ao próximo, compaixão. Então, isso é desenvolvido principalmente do 0 aos 12 anos. E quando você não consegue desenvolver isso quando criança, aí você contrata um profissional para treinar, porque isso é treinável. Né? A inteligência emocional, ela é um treino diário. As habilidades, né? Já não que, graças a Deus, a gente pode desenvolver. Não né? é que você não tenha emoções, é o que você faz com as suas emoções, as reações que você tem e o controle que você tem sobre elas. E como que é feito esse treino, assim? Dá um exemplo. Como eu seria treinado? Se eu te contratasse e a gente começasse, você percebesse que eu não tenho inteligência emocional. Aí temos que avaliar quais são as suas crenças. Crenças é toda a verdade interna. E limitantes também, né? Exatamente, que é as crenças limitantes. Quais foram as crenças que foram criadas em você de quando você tinha dos 0 aos seus 12 anos, que fez com que você não tivesse essa empatia pelo próximo, com que você não se preocupasse com o outro? Porque, segundo o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, a inteligência emocional é o que eu conheço de mim e eu extraio o melhor de mim, e o que eu conheço do outro e extraio o melhor do outro. Se eu não aprendo isso na infância, eu tenho dificuldade de relacionamento. Já que Pablo Marçal falou que esse livro, né, do Daniel Goleman, o Inteligência Emocional, foi o livro que mudou a vida dele. Exatamente. Porque ali você aprende todas as competências emocionais que você precisa ter com você, compaixão, automotivação, e aí você aprende sobre neurociência para você trabalhar os seus hormônios no seu corpo, para você estar sempre motivado. Você aprende a perdoar. Você só vai mudar o seu comportamento se você mudar o seu pensamento. Claro. Se você não mudar a sua crença... Eu preciso mudar os meus comportamentos. A partir daí, eu mudo os meus pensamentos. A partir daí, eu mudo minhas emoções e mudo os meus resultados. Qual o comportamento inadequado que você tem que te causam problemas na sua vida pessoal ou profissional? E aí a gente vai avaliar qual é esse comportamento. E a partir daí nós vamos mudar este comportamento. Quer ver uma coisa que é muito comum? A pessoa já levantar de manhã e falar assim: meu Deus, que dia é esse? Hoje nada vai dar certo. Aí ela fica prostrada, né? É um comportamento. Todos nós temos comportamentos verbais e não verbais. É o que eu falo sobre mim e as minhas atitudes. O que eu falo e as minhas atitudes vai me gerar pensamentos. Esses pensamentos me geram emoções que vai comandar durante o meu dia, que vai criar as minhas crenças, se eu sou capaz
ou incapaz de conquistar algo. Eu vou falar um negócio que é mais engraçadinho para depois falar uma coisa séria. Eu tenho um monte dessas crenças aí, né? Eu tenho que... mas tô falando do ponto de vista de brincadeira, né? Eu só saio pela mesma porta que eu entrei. Eu não uso... Superstição, aí é outra história. É uma crença. Pior que a crença é assim. Não passo debaixo de escada, sapato tem que estar desvirado, roupa de final de ano. Para você ter uma ideia de roupa de final de ano, eu sou tão cheio de crenças no final do ano. Eu tenho que comprar roupa da mesma marca, as mesmas cores, no mesmo dia. Eu compro sempre na Black Friday, em novembro, para economizar, e ainda compro na Black Friday. Aí eu já deixo guardado da mesma marca. Essa aqui, por exemplo, é roupa de final de ano. Amarelo, né? Amarelo. Tá atraindo riqueza, né? Pra atrair riqueza. Hoje a gente vem de Réveillon, por sinal. Final do ano, tem que pular as 7 ondinhas, tem que estar perto da praia para pular as 7 ondinhas. E se for horário de verão, eu pulo 14 ondas, que eu pulo meia-noite e 1h da manhã. Entendi. O que tá por trás disso? Um monte de coisa que a família vai colocando. Isso veio de criança? Desde criança. Coisa da minha mãe, principalmente. Minha mãe colocou muito dessas limpeza, tem que estar tudo limpo, organizado, tem muito toque envolvido. Mas aí você falou um ponto da empatia. Eu vou até contar uma experiência. A gente está gravando aqui alguns episódios, pessoal. A gente vai tirar umas férias no final do ano, aproveitando os 6 para falar sobre isso. E a gente está, todo episódio que a gente vem para cá fazer a live, a gente está gravando alguns episódios, está contando um pouquinho da nossa história aqui, da mesa, e depois a gente vai também fazer alguns episódios especiais também para contar algum tema. E nesses episódios eu estou contando um pouquinho sobre a minha história. Tem uma que eu não contei ainda, nem sei se eu vou contar, mas agora que eu vou contar aqui, já não vou contar no outro lado. Sobre empatia. Eu tenho, até pouco tempo atrás, vamos botar aí até uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, eu tinha muita dificuldade de ter empatia pela dor do outro. Se você chegasse para mim e falasse, Vitor, tô com uma dor de cabeça danada. Tá bom, você quer o quê? Uma dipirona, um Doril, alguma coisa da vida? Era assim, eu tinha muita dificuldade. Por quê? Eu sinto dor o tempo todo por causa da minha coluna. Eu tenho 67 graus de curvatura, então eu sinto dor o tempo todo. Então alguém vem reclamar de dor de cabeça, que isso, que outro. Imagina eu que abandonei vários esportes, deixei de fazer muitas coisas por conta da coluna e senti dor na coluna o tempo todo. Então não tem condições de ter empatia se você vier dizer para mim que está com dorzinha de cabeça, enxaqueca, seja lá o que for. Eu deixei de fazer muita coisa por causa disso. E aí um dia eu comecei a sentir uma dor absurda na cabeça, a ponto de eu ter que parar o que eu estava fazendo. Eu nunca paro por dor, porque eu estou acostumado a sentir dor. Então eu tenho muita resistência à dor. E aí um dia eu saí à noite com os amigos e comecei a sentir uma dor absurda na cabeça, a ponto de falar, gente, preciso ir embora. E todo mundo, amigos muito antigos, já conhecem essa minha história. Eles falam, pô, se o Vitor pediu para sair, tem alguma coisa errada. E na mesma hora todo mundo parou o que estava fazendo e fui para casa. Depois de muito tempo, eu fui no neuro, depois de todos os exames, nada aparecer, até que eu encontrei um neuro. Esse neuro virou para mim e falou assim, você está com cefaleia em salvas ou nevralgia do trigêmeo. Ambas as doenças é considerada a pior dor da medicina. Nossa. A dor é como se eu vi uma pessoa que tem, e ela foi a que melhor descreveu essa dor. É como se pegasse um ferro de solda, aquele soldado bem fininho, enfiasse pelo olho assim e entrasse pelo cérebro. É considerada a doença do suicídio. E aí eu falei assim pro médico, na hora que ele começou a falar tudo, ele já imaginando a dor que eu estava sentindo. Aí eu falei assim, cara, e o pior é que eu não tinha empatia pela dor do outro. Eu expliquei essa história toda. Aí ele falou, pra você ver como tudo pode piorar na vida. Aí a partir disso aí eu passei a ter empatia por qualquer dor. Se você vier, quebrei a unha, opa, vamos aqui, já tenho empatia por tudo. Tá vendo? Né? Na verdade, empatia é algo global, né? É sobre você entender a dor do outro, mas em todos os aspectos, né? Dor física, dor emocional. É isso aí também. Dor emocional, então, é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar em mim. Estou aqui para te ajudar. Agora, falar pra gente aqui o seguinte, de que maneira que a inteligência emocional, agora vamos trazer para um contexto empreendedorismo, negócios, né? Como é que pode melhorar a habilidade de se conectar com o cliente, né? Gerando mais confiança, né? Para facilitar, por exemplo, você tem um empresário que ele
é dono de uma padaria, né? Ele tá sempre ali no negócio dele, tá, mas ele não consegue performar direito ali nas vendas dele porque ele não consegue ser simpático, não tem inteligência emocional. Não e tem aí? Empatia. Então você tem que desenvolver a empatia, você tem que criar metas. O que é meta? Com quem que eu quero me conectar? Quais são as pessoas com quem eu vou me conectar? Vou fazer um network que vai me trazer um retorno. Eu posso me conectar com empresas que eu vou vender café da manhã, entendeu? Então eu tenho que ter mais empatia com o meu cliente, tratar com educação, conversar, bater papo, fidelizar esse cliente, para que ele se sinta em casa e queira sempre voltar. Quem nunca chegou aqui numa loja em que a vendedora foi tão simpática, tão solícita, que você foi lá para comprar um vestido e saiu de lá com um vestido, um cinto, um sapato? Por quê? Por conta da empatia, da pessoa estar ali disponível para te orientar, para te servir. E qual a linha tênue entre empatia e poder de persuasão? Porque eu também consigo fazer isso com poder de persuasão. Empatia sou eu sentir, sou eu me colocar emocionalmente na posição do outro. Persuasão sou eu ter inteligência emocional para te convencer a fazer algo que seria vantajoso para mim ou para ambos. Ambos podem ser usados no mundo, né? Mas eu entendo que talvez a empatia seja mais... A empatia, ela vai agregar mais valor. Ela vem a longo prazo. Inclusive, tem um livro que se chama Dar e Receber, que fala justamente sobre isso. As pessoas que ajudam outras sem esperar nada em troca, isso a longo prazo traz grande retorno, principalmente no network. Porque são pessoas que ajudam sem esperar nada em troca, e quem foi ajudado se sente tão grato, tão feliz, que está sempre pronto. Outro dia eu ouvi o Gustavo Lima falando sobre isso. É o gatilho da reciprocidade. Exatamente. Isso você é já muito foi no importante, mercado foi municipal? Agora, porque eu ia comentar isso no final de semana, eu vou até falar aqui, eu ia comentar justamente esse gatilho dar sem receber. Poderoso. Sim. Dar sem receber. Né? Tem algumas pessoas perto de mim, que eu estou falando para essa pessoa, que tem mania toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, quer alguma coisa em troca. Sempre. Isso não é legal. Aí mostra que não está fazendo de boa vontade, está fazendo por interesse. Você já foi no mercado municipal de São Paulo, Vitor? Já Quando fui. a gente entra, a gente é abordado pelos vendedores e eles... É horrível, eu já fui também. Eu já caí na cilada lá já. E aí também. eles começam a te oferecer. Você já foi lá? Já. Começam a te oferecer aquelas frutas maravilhosas. Eu já tenho uma estratégia para combater isso. E eles te oferecem e depois, ok, eles não estão te cobrando nada para você fazer daquela degustação. Só que por uma questão de gatilho, de reciprocidade, A pessoa compra. você acaba, você fala, cara, eu vivi uma experiência aqui. Maravilhosa. Né? Eu experimentei essas frutas exóticas. Ele me deu uma aula, ele deu um show, cara. Vou levar. Aí eu, né? Você levou? Claro, o morango mais caro que eu já paguei. Como Mas você caiu no morango também? Ele me deu um morango, eu tirei a foto. Do tamanho da minha mão. Eu caí na do morango também. Um morango do tamanho da minha mão com a tâmara. Bombom de morango. Aí eu comi aquele negócio, né? Naquela época que esse trem não tava ainda aqui, né? Por essas bandas. Aí eu falei, vou levar uma caixinha de morango pra minha irmã. Uma caixinha não, você seleciona, né? Cara, olha, sabe, isso deve ter, sei lá, eu não tinha Letícia. Tem mais de 12 anos. Eu paguei meia dúzia de morango e meia dúzia de tâmara. Eu paguei R$78. Mas é isso. Você pagou barato, eu paguei R$100 numa caixa de morango. Eu paguei 400 e pouco, gente. Você quebrou o nosso recorde. Se vocês levarem em consideração que todo ser humano ele quer se sentir amado, Sim. protegido e pertencente, Sim. Quando você acolhe o seu A gente cliente, ama, se sente amado, Quando né? você acolhe o seu Claro. cliente, fazendo ele se sentir importante, como foi o caso aí dos seus Sim. morangos, entendeu? O cliente, ele quer estar ali, ele quer voltar. Quando você chama o cliente pelo nome, quando você conhece a família do seu cliente, Faz todo quando sentido. você sabe o que o seu cliente gosta, Exatamente. você fideliza o seu cliente. A verdade é que um bom empresário, um bom vendedor, ele tem que conhecer de gente, de comportamento Perfil humano. comportamental. Se ele souber
o perfil comportamental do seu cliente já ele ajuda multiplica as suas vendas. Exatamente. E hoje tem inteligência artificial nesse sentido, tem tentando fazer isso, né? Não sei se está conseguindo, mas tem muitos. Inclusive tem um colega que está para implantar isso no negócio dele, onde você entra no comércio, a inteligência artificial faz um check-up sobre você, sobre o seu rosto, uma leitura, e A sabe matéria, que tipo isso mesmo, semelhante com ao da inteligência matéria. artificial, tom de voz, Isso aí. expressões faciais, Porque exatamente. o que é interessante saber sobre perfil comportamental? Existe o perfil dominante. Pessoas dominantes tendem a querer tudo rápido. Então, ela quer que você seja direto e reto. Isso. Esse produto é isso. E a tendência é que ele compre. E eu compro muito assim, quando o vendedor é rápido e prático. Entendeu? Às vezes não estou Eu nem também. precisando. dominante, a com certeza. pessoa influente também. E eu e Rogério somos influentes. A pessoa influente também compra por impulso, na emoção. E depois ela chega em casa e fala assim, putz, nem queria isso. Mas ficou lá conversando com o vendedor, tal, né? Compra. Já quem é estável, que precisa ter certeza Planejamento. se aquilo tem um planejamento, ela precisa ter certeza se aquilo é aquilo mesmo que ela quer. Minha esposa. Vai ponderar mais. Exatamente. E os conformes que também ponderam, planejam. Aí esses vão exigir números. Exatamente. Esses vão deixar para comprar provavelmente no dia seguinte, na manhã, na semana seguinte, de acordo com o planejamento dela. Dificilmente essas pessoas compram por impulso. Exatamente, Mas já os dominantes, os influentes, Eu compro muito por alegria eu do sou vendedor. consumidor. Às vezes eu não tenho nada para fazer, eu vou entrar aqui no site chinês e vou ver se tem uma coisa baratinha só para comprar. E aí eu estou na dúvida para comprar Você algum. já fez seu perfil comportamental? Você tem cara de ser dominante. Dominante Já. influente, ele, Eu né? fiz o seu, né? Você mandou lá para Paula. Eu fiz. Eu não vi o teste, não, mas certamente você é um dominante. E Rogério é um influente total. E eu sou super influente também. Rogério é bem-humorado, eu sou- otimista, brincalhão. Perde a matéria, mas não perde a piada. Não, não perco mesmo, não. E se o vendedor tiver, né, essa inteligência de conhecer perfil comportamental, aí ele aumenta muito as vendas dele. Como diz você, aí você só me contrata. Bom, Jaque, eu queria agradecer muito, viu, a sua presença aqui. Muito obrigado. Espero que você aceite outros convites. Né? Adoro, se Porque deixar a gente só deu uma introdução sobre o assunto. Jaque, onde que o nosso público acha você? No Instagram, @jaqueassal. Jaque é J-A-C-K-I-E. Assal, A-S-S-A-L, é isso? Isso, A-S-S-A-L. Me encontra lá. Lá também tem o número do meu WhatsApp, tem o link do meu WhatsApp. Joia. Pode entrar em contato comigo. E quem estiver participando aqui do podcast, botar lá um eu quero, vai ganhar um diagnóstico Olha! emocional para eu entender quais são os seus bloqueios, quais são as suas limitações e te ajudar a vencer. Como é que faz? Entra no Instagram, Entra no te acha Instagram, e bota aí, tem eu meu quero. link. Pode entrar no meu Instagram ou quando você postar, você vai acompanhar aí lá os podcast, comentários. Vou acompanhar os comentários. Então tá bom. Perfeito. Ótimo. E se desenvolver e vender mais, né, Jaque? Desenvolver e vender mais. Ser um ter líder mais melhor. empatia, Perfeito. ter mais compaixão com o seu cliente, ter motivação, automotivação é fundamental. Conhecer muito bem o seu produto, precisa conhecer muito bem o seu produto para poder vendê-lo, né, de forma recorrente. Muito bom. Pessoal, dicas preciosíssimas hoje no episódio de hoje. Então, muito obrigado, viu, pela sua audiência, por você ter ficado com a gente aqui até o final. Pessoal, muito obrigada. Até semana que vem. Esperamos vocês aqui no Você Pode Mais. Só agradeço a presença de todos, né? Muito obrigado por ter vindo, Jaque. Foi um prazer. A gente vai provavelmente falar mais sobre esse tema muitas vezes, porque tem tudo a ver com o nosso podcast. E só porque eu fico devendo, né? Dia 23/9, o PMI de setembro dos Estados Unidos, da zona do Reino, do Euro Reino Unido, ata do Copom, a gente tem que ficar de olho no dia 24, 25/9, IPCA 15 de setembro, dia 26/9, relatório trimestral de inflação do Brasil, 27/9, PNAD contínua de juros, para a gente ver como estão os empregos, e 27/9, o índice de gasto do consumidor dos Estados Unidos.
Antes da gente ir para a frase, eu vou já antecipar que semana que vem eu não estarei aqui, estarei em viagem com a Paula. Vai ficar tudo por conta de vocês. A gente vai receber um grande amigo meu, o William Andrioli, que é professor universitário e vai mostrar como que é a vida dele, né, nesse choque de gerações. Ele tem uma opinião muito forte também sobre isso. É até bom que eu não venha aqui, senão poderia ser cancelado. Cuidado. E aí, Aline, a vida não é uma corrida de 100 metros contra adversários, mas uma maratona eterna contra si mesmo. Em vez de ficar olhando para o lado toda hora, foque no seu percurso. Nossa. Muito Isso bom. aí. Poderíamos mudar, né? Para a favor de si mesmo. Também. Você tem consciência, boa. inteligência emocional, você segue a favor de si mesmo. Boa, Isso boa, aí. boa. Tchau, Pessoal, pessoal. então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima segunda-feira, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.